A produção teatral brasileira é mais ou menos assim que eu vejo. Sempre subindo uma escada, sempre descendo uma escada. Eu acho que nós passamos a vida inteira, nós que somos atores, produtores, fomentadores de cultura, que buscamos ideias, a gente passa a vida inteira fazendo isso, subindo escada, descendo escada, porque vamos entrar em algum lugar, porque vamos buscar falar com alguém. O tempo todo fazendo a mesma coisa. É assim, mais ou menos, que eu vejo a condição da produção cultural brasileira, como se fosse uma escada. A gente não para de subir. E o que eu acho mais interessante, essa escada, ela não acaba nunca. Porque o nosso trabalho não termina nunca. Porque essa busca não termina nunca. A gente está sempre se renovando, sempre buscando ideias, sempre buscando novos formatos e possibilidades. Eu falo por mim. Eu acho que a gente tem que dar possibilidades a todas as pessoas. Eu não gosto quando eu vejo, por exemplo, um grupo que vai definir, digamos, uma verba que vai ajudar a um grupo para realizar uma obra, que aquela pessoa decida se deve ou não aquele grupo fazer aquela obra. Eu acho que todas as pessoas têm direito a se manifestarem dentro das suas regiões, dentro do seu comportamento, do seu município, do seu estado brasileiro. E acho que não tem que ser ninguém que vai arbitrar. Isso eu não quero que seja feito. Ah, esse projeto eu não acho interessante. Ah, esse texto desse autor regional eu não vejo graça nenhuma. Eu acho as pessoas, todos os formatos, todas as possibilidades. E não alguém dizer isso sim, isso não. Deixa o público escolher, você coloca essas possibilidades ali, né, para todo mundo e deixa o público escolher se ele quer ou não ver aquele produto, porque assim, não me consta que você seja obrigado, a televisão liga na sua casa na hora do programa e te obriga a assistir um produto. O cinema, que você sai de casa, compra o ingresso, ninguém vem buscar você de carro em casa. O teatro é a mesma coisa. Então assim, quando eu posso não gostar, ok, eu não gosto desse estilo, eu não gosto desse formato, esse texto eu não faria, mas eu também não posso tirar o direito do outro de fazer esse produto, de desenvolver essa ideia, de criar essa possibilidade. Porque se tem alguém no teatro que vai assistir aquela possibilidade, aquele texto ou aquela dramaturgia, não sou eu que vou dizer que não deve, não pode, né? É impossível, você não deveria vir, você não deveria assistir, porque sou eu que vou definir isso? Não. Deixa a pessoa escolher. Deixa a pessoa ver se ela quer ver isso aí. Por exemplo, quando você tem um teatro, por exemplo, como no Rio de Janeiro tem, no shopping tem 4 teatros. Aqui você tem um espetáculo, ali você tem um outro espetáculo, ali você tem um stand-up. Você pode não gostar, eu apoio, aplaudo o total direito que você tem de não ir, não gostar, não é o conteúdo que você quer na sua vida, na vida da sua família, mas você tem que respeitar o direito do outro que quer aquele conteúdo, o direito do outro de fazer aquele conteúdo, o direito do outro de investir o dinheiro que é dele, que ele conseguiu naquele conteúdo. Então eu não acho bacana quando uma verba, uma possibilidade, um dinheiro, ele é distribuído no formato de seletivo. Nós vamos selecionar quem nós queremos aqui. Se não fizermos assim, não vamos aculturar o povo. Não adianta, as manifestações populares, elas acontecem e começam lá daquele jeito, num dia, numa reunião, num local, e ela se desenvolve pelaquela periferia. Às vezes ela invade a cidade, invade o país, invade o mundo, naquele formato que alguém criou, do passinho disso, da letra daquilo e tal. Aí, você não gosta daquilo? Ok, talvez eu também não goste. Você não faria aquilo? Talvez eu também não fizesse, mas eu não posso tirar o direito do outro de fazer. Então, eu acho que a produção cultural, enquanto um todo, não dá para você querer unificar e dizer, vai todo mundo falar desse jeito. Eu fiz um comentário a respeito do teatro, do shopping, que tinha 4 teatros. Quando chegávamos na garagem, para subir para os teatros 1h30 antes do espetáculo, eu me encontrava ali embaixo, por exemplo, com um colega, Marco Nanini, que estava no teatro A. Eu estava no teatro B, a dona Fernanda no teatro C, o Neila Torraca com o Wilker no teatro
Y. E nós nos encontrávamos ali embaixo na garagem e conversávamos. Ó, como é que você foi ontem? Olha, manda um pouco de público para mim. Eu não tô, você está lotando, eu não estou. Enfim, conversávamos sobre aquela produção que estava acontecendo na vida de cada um, no teatro que cada um estava. Cada teatro, cada grupo estava tratando de um tema de uma maneira. E o público que chegava das ruas em direção ao shopping, que subia para aquele andar, ele estava ali para assistir e ele escolhia, eu vou querer essa peça que fala sobre esse assunto. Eu prefiro aquele musical ali. Não, eu vou assistir aquela peça que é séria, profunda, de pesquisa, tecnológico, cultural, né, e etc e tal. Mas é preciso deixar o outro escolher, a liberdade dele. Então a produção cultural no Brasil vai continuar essa coisa, sobe essa escada, desce essa escada. Eu já perdi a conta de quantas vezes eu compareci em reuniões, sejam para formatos cinematográficos, seja para fazer trabalhos, por exemplo, fora do Brasil, que trabalhei na Suíça, na Alemanha, na Itália, na América Latina, fiz temporada nos Estados Unidos, off-Broadway, teatro, enfim. Agora, lá fora, o que independente, onde eu fiz tinha tradução simultânea, você tem um número grande de latinos, de brasileiros que querem aproveitar para reencontrar um irmão da terra, mas eu não cheguei em nenhum desses teatros em que eles já não estivessem lotados. E outros companheiros que também estavam naquela região aí, Broadway, off-Broadway, cada um indo na sua direção, porque assim é o ser humano, ele tem que escolher a direção que ele quer seguir. É ele que escolheu a direção. Agora, eu começaria um conteúdo, por exemplo, eu comecei um conteúdo lá atrás, para trazer isso para o público. Se ele não tivesse dado certo, talvez eu tivesse recuado lá atrás. Mas eu comecei e disse, olha, eu gostaria de fazer um trabalho dentro desse conteúdo, dentro desse formato. Eu comecei lá. No primeiro dia tinha lá, sei lá, 50 pessoas. No segundo dia tinha 70 pessoas. No terceiro dia tinha 100 pessoas. Na semana seguinte subiu para 90, para 150, para 250. Na terceira semana, todas as sessões começaram a lotar. Então, daí eu continuei, era para ficar 3 meses em temporada, acabei ficando, digamos, 1 ano. Era para ficar no TBC em São Paulo de 3 meses, fiquei 18. Era para ficar, digamos, 4 meses no Teatro Vanucci, fiquei 1 ano e meio. Então, foi o público que selecionou, porque eu não obriguei o público a dizer, eu vou na direção do Renato Prieto, aqui eu escolho a peça dele. Não, ele escolheu aquela peça porque ele queria aquele conteúdo naquele dia. No outro dia ele quis o outro conteúdo. Então, assim, para que a gente não pare de ficar subindo e descendo essa escada a vida inteira e que as pessoas que têm nas mãos a possibilidade das verbas para distribuir, que distribua isso não de forma seletiva, que distribua isso de forma em que dê ao outro o direito de realizar o seu trabalho, desenvolver a sua ideia naquela região, naquela comunidade, naquele município, naquele estado, porque as linguagens do Brasil inteiro, elas são absolutamente diferenciadas e eu posso afirmar isso, porque talvez eu esteja entre o grupo de atores brasileiros, enquanto produtor, na condição também de produtor, de fomentador de cultura e de ideias, eu talvez seja um dos poucos que não existe um estado do Brasil, os principais municípios de cada estado que eu não tenha ido, visitado, feito peça, comparecido à Secretaria de Cultura, conversado, enfim, buscando possibilidades de conteúdo. Então você acaba conhecendo as regiões, acaba conhecendo os grupos, os comportamentos daquela região e daí você começa a ver que ali funciona mais isso. Não é assim? Às vezes os comediantes comentam muito isso quando fazem seus espetáculos, suas comédias, que em determinadas regiões certas palavras eles não podem colocar porque as pessoas desconhecem aquela palavra, determinado texto não funciona, eles adequam para aquela região daquele grupo ali, entendeu? Mas isso você só aprende com a experiência, você aprende viajando, chegando em cada local, por exemplo, se reunindo com todos os grupos que estão se manifestando de alguma forma culturalmente naquela cidade com o conteúdo que tem na sua cidade, entendeu? Então aí você acaba tirando muito aprendizado de tudo isso. Você sai dali, deixa a sua experiência, o seu aprendizado, por exemplo, eu comento e converso com esses grupos, por exemplo, do meu trabalho que eu estudei com o Grotowski, do trabalho que eu fiz com o Robert Lewis, do Actors Studios, do tempo que eu estudei com todos os mestres que eu já citei, eu então compartilho, né? Eu dou aquele material para essas pessoas
né, para que eles possam levar adiante esse trabalho desses grandes mestres, né? E ao mesmo tempo o que eles estão realizando, o acesso que eles têm na cidade, a biblioteca, a cultura, livros, em todas as áreas das artes. E isso é trocar ideias, isso é uma oportunidade de aprendizado para todo mundo. Então eu não acho bacana quando alguém vira e diz assim, mas eu não quero isso aqui. Tem que perguntar, tem que ter o voto popular. Eu acho que no momento em que a gente tivesse esse tipo de educação em todo o planeta, que, por exemplo, aquilo fosse um clamor popular, fosse algo que a pessoa tivesse a hombridade, a humildade de colocar, por exemplo, digamos, num voto público, vocês querem isso ou não querem isso? Escolho, mas alguém vai dizer assim, mas o povo da América Latina é um povo pouco aculturado e com pouco acesso à cultura, às escolas, então sou eu que tenho que impingir a ele esse material para tirar ele da escuridão que ele se encontra? Não, primeiro pergunta para ele o que ele quer. Pode ser que ele não queira o medicamento que nós temos para oferecer. A gente tem que ter a humildade de ouvir o clamor popular, você tem que ouvir o que pulsa naquelas regiões todas no Brasil inteiro. Fazer arte é muito difícil. Passamos o tempo todo subindo e descendo essa escada. Subindo porque vamos pedir. Passamos a vida inteira com as nossas mãos estendidas como se fossem pires pedindo apoio, pedindo subvenção, pedindo oportunidade, pedindo. E ainda as pessoas do próprio meio cultural, às vezes, dificultam ainda a realização daquela possibilidade. Eu reconheço em vários lugares onde estive, gente corajosa, gente que se entregou amorosamente para criar ali um espaço cultural, e depois eu vejo quanto às vezes outros segmentos dificultam para que aquilo continue, aquela pessoa tem que ficar bravamente lutando durante anos e anos seguidamente. Vamos facilitar, a gente pode ser um facilitador do outro, vamos ouvir o outro, nós temos que ouvir o que o outro tem para dizer. Vamos lá na fonte, vamos até o local. Eu costumo dizer que o problema é que as pessoas assinam algo que nunca vai trazer para ela qualquer tipo de prejuízo, qualquer tipo de execução, qualquer tipo de execração, qualquer tipo de possibilidade de afastá-la daquilo ali. Entendeu? Quem assina não sofre as consequências. Então, eu acho que antes de assinar um documento, vá na fonte, pesquisa e ouça o que as pessoas querem. Quais são as suas necessidades? Que tipo de literatura a gente pode trazer para você? Levar autores para debate, atores, produtores culturais, enfim, todos os âmbitos culturais, para dar essa possibilidade da pessoa escolher o caminho que ela quer. E eu gostaria de, antes que chegue o dia em que eu vou morrer, e em algum momento, como todo mundo, eu vou morrer, entendeu? Que eu pare ao longo da vida de subir e descer escada o tempo todo. Mas quando eu vejo Dona Fernanda Montenegro com 90 anos e mais de idade, ela tem mais, eu vou ficar em 90, entendeu? Ainda de porta em porta, com as pastinhas embaixo do braço, pedindo, quem sou eu para não pedir? Quem sou eu para não ter a humildade de chegar e buscar o convencimento de que aquelas pessoas, aquela empresa tem que se juntar àquela ideia? Façam isso, que aí a cultura vai te agradecer. E aí, quem sabe, a gente pare de subir e descer essa escada. Subir e descer essa escada. Mas não se preocupe, nós não vamos desistir, porque a arte é para toda a vida.